Bem, sejam bem-vindos, meus caros, à resolução do exame de microeconomia 1. Vamos para a questão número 1. A produção da empresa beta é dada pela Q igual a 5, K elevado a 0,8, L igual a 0,2. Sabendo que os preços de fatores produtivos, capital, K e trabalho são respectivamente. Tem aqui o preço de capital igual a 300 unidades de massa monetária e trabalho igual a 50 a 150, assim aqui é, respectivamente. Calcula no ponto de equilíbrio o produto marginal de capital, sabendo que o produto marginal de trabalho é igual a 50. Então, isso aqui iremos, tem aqui o produto marginal de trabalho igual a 90, como somos dados, não 50, como eu referia. Então, aqui iremos seguir a lei de Cook-Douglas, o que diz que o produto marginal do fator trabalho sobre o preço do fator trabalho é igual a produto marginal de capital sobre o preço de capital. Uma vez que nos deram o produto marginal do fator trabalho, vamos substituir aqui, fica 90 sobre o preço de capital, que é 150, é igual a produto marginal de fator capital sobre o preço de capital, que é 300. Então aqui é produto do meio, produtos extremos. Isso fica produto marginal de capital igual a 90 vezes 300 a dividir por 150. Isso dá, podemos recorrer à máquina só para não corrermos risco. Fica 90 vezes 150, 300, assim que é, a dividir por 150. Isto dá 180. Isto valia dois valores. Questão número 2. Explica a diferença entre a regra de maximização de produção de uma empresa perfeitamente no curto e no longo prazo. Bem, aqui estamos a falar processo de maximização de produção, ou maximização, neste caso, do lucro. No curto prazo, uma empresa maximiza o lucro com preço igual a custo marginal. E no longo prazo, ele tem custo marginal igual a custo variável médio. Por quê? No longo prazo, ele não tem custo fixo. Número 2. Era só isso. Por que não é aconselhável para uma empresa produzir com uma curva isoquântica decrescente, côncava em relação ao risco? Então, o que nós temos que saber aqui é a elasticidade de custo de produção, que é igual a produto marginal igual a custo marginal sobre custo médio. Então, o que acontece com uma curva côncava decrescente? Se é côncava decrescente, significa o custo marginal é maior que o custo médio. Significa que isso acontece na deseconomia de escala, ou seja, estaremos a dizer que o custo médio ainda está a crescer. Se está a crescer, acontece no primeiro estágio de produção. Eu estou ciente que o estudante estudou os estágios de produção. Questão número 4 diz que considera a empresa gama perfeitamente competitiva com o custo total. Temos aqui o custo total da empresa gama, que é igual a 5Q elevado a 2 mais 50Q mais 125. Então está aqui a empresa gama, que tem um custo. Sabe que o preço no mercado é de 100 unidades. O preço é igual a 100 unidades. É perfeitamente competitivo. Uma empresa perfeitamente competitiva maximiza o lucro com preço igual a custo marginal. A linha A diz que calcula a quantidade que maximiza o lucro e o lucro máximo. E a linha B representa graficamente a sua resposta. Aqui, meus caros, já temos o custo igual a 5Q elevado a 2 mais 50Q mais 125. Então, o que nós temos que calcular é o custo marginal, que é derivar isso. Derivada de 5Q ao quadrado dá 10Q. Derivada de 50 dá mais 50. 125 dá 0, porque é custo fixo. Então, o preço é igual a custo marginal. Uma empresa
perfeitamente competitivo, maximiza o lucro com custo igual a com preço igual a custo marginal. Isto terei 100 igual a 10 mais 50 que não, 50. Aqui. Então, vou repetir aqui, cometi um equívoco. O preço, que é 100, igual a 10 que mais 50. Então, esse 50 passa para outro membro, fica 10 que igual a 100 menos 50. Fica 10 que igual a 50. Então, o que igual a 5. Significa as quantidades são 5, porque esse 10 está a multiplicar, passa para lá, divide. E 50 dividido por 20 dá 5. Então, a receita é igual a preço, receita total é igual a preço vezes quantidades. Então, a receita total é igual a preço, nosso preço já achamos é 5 vezes 100. Então, isso aqui é igual a 500. Temos receita total igual a 500. Agora, quanto dá o custo? O custo, recorda da função custo, que é igual a 5q ao quadrado mais 50 mais 50q mais 125. Será 5 vezes o que nós já sabemos, é 5q ao quadrado mais 50 vezes o 5 mais 125. O que eu fiz? Só peguei esse custo e essas quantidades que eu achei, vou substituir na função custo. Então, o custo será igual, pegamos na nossa maquininha, fica 5 vezes 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 50 vezes 5, mais 125. Então, o nosso lucro, o nosso custo é de 500. O nosso custo total é de 500. Agora, a nossa receita também deu 500. Significa o lucro é igual a receita total menos custo total. Então, o lucro é igual a 500 menos 500. Isso dá 0. E feito isso, nós temos que esboçar o gráfico. Eu vou tentar esboçar desse lado. O gráfico fica assim. Tenho a função custo, o custo que começa do custo fixo, que é 125. Parte daqui e forma um gráfico de função custo nesse sentido. Faz esse. Tenho função lucro. O lucro passa de... O nosso lucro é uma linha reta. Mas o que ocorreu aqui nesse gráfico? O custo é mesmo, o custo e o lucro são iguais, então significa e aqui nós vamos achar nossa função lucro. Aqui, taxativamente, mais ou menos aqui. Aqui temos nossa função lucro, porque o nosso lucro deu 0. Ok? Vamos para a questão a seguir. Dada a função produção total de uma empresa, tenho função produção que é igual a 2 L elevado a 2 menos 0,1 L elevado a 3 mais 5L. Será que a empresa diz o seguinte, onde que é a quantidade produzida? L é o fator trabalho, emprego. Sabe que a empresa emprega no momento 8 unidades de fator trabalho e 3 unidades de fator capital. Mas aqui não temos capital, só temos o trabalho. Então, significa que vamos ter nosso L igual a 8. O K não precisamos de pôr. Será que a empresa opera... Será que é aconselhável a empresa operar neste nível? Bem, segurar aqui. Ok. O que nós temos que saber? Para darmos resposta disso aí, temos que achar o produto médio de fator trabalho, que é igual a quantidade sobre L. Então significa tudo isso aqui dividido por L, fica 2L elevado a 2 menos 0,1 L elevado a 3 mais 5L. Isso tudo dividido por L. Fica o produto médio de fator trabalho. Significa esse dividido é 2L ao quadrado dividido por L, vai ficar 2L
é menos 0,5 L elevado a 3 a dividir por L vai ficar menos 0,1 L ao quadrado. É 5L dividido por L vai ficar mais 5. E produto médio do fator trabalho é igual. Uma vez que o nosso L é 8, vamos substituir por 8. Vai ficar 2 vezes 8 menos 0,5 vezes 8 ao quadrado mais 5. Isso dá quanto? Aqui teremos o 2 vezes 8 menos 0,1 vezes 8 ao quadrado mais 5. Então, isso dá 14,6. Então, temos que também achar o produto marginal do fator trabalho. Então, produto marginal do fator trabalho é pegar nossa quantidade e fizermos uma derivada. Vamos derivar o 2 elevado a L ao quadrado. Isso dá 4L. Vamos derivar o menos 0,1 L elevado a 3. Isso dá menos 0,3L. Vamos derivar, não dividir, assim que é 3L. Isso dá mais 5. Então, o produto marginal do fator trabalho é igual. No lugar de L, vamos voltar a substituir. Vamos voltar a substituir por 8. Porque temos 8 fator trabalho emprega nessa empresa. Então, isso vai ficar 4 vezes 8 menos 0,3 vezes 8. Aqui é elevado a 2. Elevado a 2 mais 5 igual. Então, isso dá 4 vezes 8 menos 0,1 vezes 8 ao quadrado mais 5. Isso dá 17,8. Então, nós vamos comparar o produto médio do fator trabalho dá 14,6 e o produto marginal do fator trabalho é igual a 17,8. Estamos a ver que o produto marginal do fator trabalho é maior que o produto médio. Então, assim, a empresa não é aconselhável. Só é aconselhável quando o produto médio do fator trabalho é maior que o produto marginal do fator trabalho. Neste caso, a questão a seguir dizia: calcula e interpreta a elasticidade de produção ao fator trabalho, neste caso. Então, a elasticidade do fator produção em trabalho é igual a produto marginal de fator trabalho sobre produto médio de fator trabalho. Isso dá 17,8 sobre 14,6. Isso dá mais ou menos 1,216. Então, está aqui a elasticidade de produção em relação ao fator trabalho. Significa o quê? O aumento de 1% de fator trabalho, as quantidades produzidas irão aumentar em 1,219%, mantendo a longo prazo, mantendo outros fatores de produção constante. Ok? E vamos para a questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte: uma empresa monopolista aberta em função do custo total. Temos aqui o custo total é igual a 50Q mais 27507. Vende o seu produto no mercado com a curva da procura igual a 100 menos 0,01Q. Calcula o nível de produção, o preço e o lucro total. O que nós temos que saber? Receita total é igual a preço vezes quantidade. Temos o preço, fica 100 menos 0,01Q vezes Q. Então, receita total é igual. Essas quantidades irão multiplicar toda essa expressão que está dentro de parênteses. Isso vai ficar 100Q menos 0,01Q ao quadrado. Então, receita marginal é igual a 100 menos 0,02Q. Porque é monopolista. O monopolista maximiza o lucro com receita marginal igual a custo marginal. Ok? Então, o custo marginal é igual a 50. Portanto, a derivar o 50Q mais 27.500, que é 27.500.
Ok? Então, uma vez que o processo de maximização do lucro no monopolista tem receita igual ao custo marginal, então vamos igualar o quê? A nossa receita marginal igualar ao custo marginal, que fica 100 menos 0,02, que é igual a 50. Isso aqui é matemática básica, significa esse passa para outro membro, fica 0,02, que é igual a 100 menos 50. 0,02, que é igual a 50. Então, nosso Q significa o 50, vamos dividir por 0,02. Isso dá 2.500. Então, vamos achar o nosso preço. Qual é o nosso preço? 2.500, vamos ver substituir aqui. Fica 100 menos 0,01 vezes 2.500. O nosso preço é igual. Tenho aqui o 100 menos 0,02 vezes... Isso, o nosso preço dá 75. Nós já podemos achar o nosso custo. O nosso custo, do mesmo jeito, também podemos achar nossas receitas. As nossas receitas é igual a preço vezes quantidade. As nossas receitas é igual a preço, que é 75, vezes as nossas quantidades, que é 2.500. Então, a nossa receita é igual a preço. Nosso preço aqui é 75 vezes 2.500. Então, isso dá 18,7500. Então, achamos o nosso lucro, a nossas receitas, já podemos achar o nosso custo. O nosso custo é igual a... O nosso custo é igual a... Temos as nossas quantidades, que é 2.500, vamos ver substituir aqui. É igual a 50 vezes 2.500 mais 27.500. O nosso custo é igual a 50 vezes 2.500 mais 27.500. Então, o nosso custo é 15.2500. Então, o nosso lucro, nesse caso, é igual a preço, é igual a receita total, menos o custo total. Não, o nosso lucro será a diferença desse número com isso, que é, desse número aqui é, assim que é, com isso, que é 18.7500 menos o 25.2500. Então, o nosso lucro é igual a 18.7500 menos, isso vai dar 35.000. Assim já achamos o nosso lucro. A linha B diz que calcula e interpreta a elasticidade da procura. Ok? Vamos calcular e interpretar a elasticidade da procura. Vou tentar escrever aqui. Calcula e interpreta a elasticidade da procura. Então, o que é? A elasticidade da procura é igual a variação das quantidades procuradas em função do preço vezes o preço sobre a quantidade. Então, temos vamos calcular vamos derivar isto aqui vamos pôr isto aqui em ordem de quantidade. Então, significa o preço é igual a 100 menos 0,01 Q. Então, isso não pode estar assim, isso era a ordem Q. Então, ele passa para cá, significa este passa para outro membro, fica 0, positivo, 0,01 que igual a 100. O preço passa por outro lado, fica menos preço. Então, esse preço, então, isto tudo faz sentido, nós dividimos por 0,01. Então, fica 100 dividido por 0,01. Então, vai ficar a quantidade igual a 10.000 menos. Então, isso vai ficar 1 a dividir por 0,01. Isso vai ficar menos 100 P. Então, então vamos derivar a variação da elasticidade de preço. Isso aqui é igual a menos 100. Então, a elasticidade de DQ é igual a menos 100 vezes o preço
que é o nosso preço de equilíbrio, que é 75, a dividir por quantidades, a quantidades que deu 2.500. Então, a elasticidade da procura é igual a 75 dividido por 2.500 vezes 100. Isso tudo dá 3. Então, o que significa? Como se interpreta? Significa a variação de 1% do preço. As quantidades procuradas irão variar em 3%, vírgula, manter outros determinantes da procura constante. Ok? Bem, vamos para a questão. A elasticidade deu 3. Agora, o número 7 é muito interessante. Diz, imagina que a empresa... Imagina que a elasticidade da procura num outro mercado vizinho, a elasticidade da procura num outro mercado é igual a 1,25. Calcula o preço que o monopolista besta irá cobrar. Daqui vamos recorrer ao índice de Lehner. O índice de Lehner diz que é igual a 1 sobre a elasticidade da procura. Então, isto aqui é igual a 1 sobre 1,25. Esse é lá. Então, o índice de Lehner é igual a 1 a dividir por 1,25, dá 0,8. Mas, por sua vez, o índice de Lehner é igual a preço menos custo marginal sobre o custo marginal. Desculpa, sobre o preço. Desculpa. Isso será índice de markup, que eu vou colocar. Então, o índice de Lehner é igual a preço menos o custo marginal sobre o preço. Então, o que nós podemos fazer? O índice de Lehner é igual a preço sobre preço menos o custo marginal sobre preço, uma vez que esse divide aqui e este divide aqui. Então, vai ficar índice de Lehner aqui é igual a P com P dá 1 menos o custo marginal sobre P. Então, este aqui, podemos passar para o outro lado. É negativo, passa para cá, fica positivo. Fica custo marginal sobre preço é igual a 1. O índice de Lehner passa para o outro mesmo, fica menos índice de Lehner. Então, o custo marginal dá quanto? Recorda que o nosso custo é de 50, Q mais 75. Então, o nosso custo marginal é igual a 50. Então, o custo marginal é igual a 50 sobre o preço, que nós sabemos, só 1 menos índice de Lehner dá 0,8. Então, fica 50 sobre P igual a 0,2. Aqui tem um 1, mas não estamos a ver. Então, vamos aplicar produto do meio e produto do extremo. Fica 0,2. P é igual a 50. Então, P é igual a 50 sobre 0,2 igual. Então, aqui tenho o 50 dividido por 0,2 dá 250. Então, o monopolista nesse mercado irá aplicar um preço de 250. Bem, aqui tem questão que tem a ver com o método de Hicks-Like. Irei fazer um outro vídeo. Só fator tempo. Envolve muito tempo. É um teste de 2 horas de tempo. Nós resolvemos em pouco tempo. Mas isto aqui não leva 30 minutos. O Hicks-Like irei resolver um teste oportuno. Por hoje paramos por aqui. Muito obrigado. Assim como iríamos resolver o teste, o exame de micro UM. Atenção, estudantes. Seguir abordagem como estamos a explicar, as interpretações. Aqui o que temos tido, o que temos visto são as interpretações. O estudante interpreta muito mal. Quando interpreta a elasticidade da procura, diz aumento. Não, é a variação. A variação de 1% das quantidades procuradas, do preço. As quantidades procuradas irão variar em... Se ponhamos a elasticidade, nesse caso, vamos ver esse caso aqui. Aqui. Temos a elasticidade, aqui. Vou apontar aqui, a elasticidade que dava 1,25. Então, se queremos interpretar, diríamos a variação de 1% do preço. As quantidades procuradas irão variar em 1,25%. Depois, vírgula, manter outros determinantes da procura constante. Ok? Recordo que também calculei o índice de Lehner, que dava 0,8. Como se interpreta o índice de Lehner?
A diferença entre o preço e o custo marginal perfaz em 0,8% do preço. Quando é índice de taxa de markup, a diferença entre o preço e o custo marginal perfaz em tanto, suponhamos 0,8 do custo marginal. Ok? Por hoje, paramos por aqui. Eu tenho isso aqui, o método de X-Slide que eu disse era resolver. É muito bom também porque sai muito nos testes, sobretudo nos primeiros testes.